Nesse vídeo aqui eu vou falar para você se eu tive lucro ou prejuízo operando o Estratégias Cripto no mês de maio. Eu só opero o trade completamente automatizado e o Estratégias Cripto é a compilação ali de todas as estratégias que eu utilizo na minha conta. Será que eu tive lucro? Será que eu tive prejuízo? Será que a gente bateu o Bitcoin nesse mês de maio? Enfim, fica aí até o final desse vídeo que você vai entender tudo o que aconteceu. Eu fiz essa abertura diferente porque eu tô com um setup de gravação diferente aqui, tô tendo que gravar com a câmera do celular, tô fazendo uns testes aqui, porque eu vou de viagem, não vou poder levar a câmera, então tô testando aqui como é que vai ser essa gravação com o celular, beleza? Bom, então vamos lá, eu quero dar um contexto aqui do que é o Estratégias Cripto. O Estratégias Cripto, ele é um produto de automação de trade e ele tem várias estratégias para operar em criptomoedas. Você pode usar ele tanto na BingX, quanto na Bybit, quanto na Binance. Todas as estratégias do Estratégias Cripto funcionam em futuros. E por que ele chama Estratégias Cripto? Porque aqui a gente tem várias estratégias. Então aqui tem o resultado histórico de todas as nossas estratégias aqui já ranqueada. Então aqui você vem aqui e escolhe a que você mais gosta, né? Dependendo do plano que você escolher, você pode escolher 4, 10 ou todas as estratégias. Aqui eu coloco sempre os últimos 12 meses e o perfil de risco que eu quero usar. No caso aqui eu uso no Kamikaze. O Kamikaze é um perfil de risco muito arriscado, tá? Inclusive a gente nem tinha o Kamikaze antes, a gente só ia até o Insano. Só que a gente tem muito cliente degenerado que queria um perfil de risco ainda mais arriscado, então a gente criou o Kamikaze para isso. Eu rodo no Kamikaze e vocês vão ver aqui os resultados que eu tive em maio rodando as estratégias no Kamikaze. Como é que eu rodo as estratégias? Eu pego o top 10, então eu venho aqui, pego filtro aqui pelo Kamikaze nos últimos 12 meses, pego as 10 primeiras e rodo as 10 primeiras no perfil de risco Kamikaze. O Kamikaze, ele é exclusivo do plano Diamond. A gente tem 3 planos, o avançado, o Expert e o Diamond. No Diamond você pode usar todas as estratégias, a gente só disponibiliza o Kamikaze no Diamond, porque a gente considera esse perfil de risco muito arriscado, então a gente exige que o cara ali diversifique em pelo menos as 16 estratégias. Se você pega o Expert, que vai até 10 estratégias, você pode rodar até 10 das nossas estratégias, você pode ir até o Insano, e no avançado você escolhe 4 estratégias e pode ir até o agressivo, tá? Então a gente tem perfil de risco ali para qualquer tipo de trader, qualquer tipo de perfil de risco que você tenha. Mas então vamos lá, nesse vídeo de resultado eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu fiz, né? Então já vou mostrar uma planilha para vocês onde eu anotei tudo. E aqui o que eu fiz foi pegar os dados de maio. Então aqui a gente tem o resultado mês a mês de cada uma das estratégias. Então eu vim aqui, por exemplo, no Bitcoin H4, no perfil de risco Kamikaze, que é o que eu utilizo, e peguei aqui o resultado de maio. Então no caso do Bitcoin foi menos 22%. A estratégia do Bitcoin, a VAX H1 aqui, em maio, ela fez 5,87%. E assim por diante, né? Então eu fiz isso para todas as estratégias. Eu gosto de, nesses vídeos de resultado, mostrar para vocês os resultados tanto do Insano quanto do Kamikaze. Então vamos para a planilha para a gente falar dos meus resultados e do resultado geral que as estratégias deram. Então aqui na planilha eu mostro para vocês os resultados de todas as estratégias. O resultado que aparece lá no site, que é o resultado real de cada um dos trades, segundo o nosso sistema do TradingView, que você pode ter acesso a esse sistema do TradingView para você poder auditar todos os trades se você quiser. Está incluído na sua assinatura se você for assinante. Então aqui eu pego o resultado lá do dashboard do site. Eu deixo destacado aqui as 10, o top 10, tá? Só para a gente diferenciar o que é top 10 e o que é top 16, né? Que seriam todas as estratégias. A gente vê aqui o Bitcoin no Insano, por exemplo, ele deu menos 15,38% e no Kamikaze menos 22%. A VAX H1 ela deu 6,6% no Insano, 5,87% no Kamikaze. A WAN deu menos 13% no Insano, menos 20% no Kamikaze. A CHZ deu 62% de lucro no Insano, 99,4% no Kamikaze. O Ethereum deu 20% de lucro no Insano, 22% no Kamikaze. A CLAI deu 34% de lucro no Insano, 46% de lucro no Kamikaze. A Solana, no H4, deu 32% de prejuízo no Insano e menos 45% no Kamikaze. FTM H1, menos 40% no Insano, menos 55% no Kamikaze. O Kamikaze é bem arriscado, tá? Falei para vocês que ele era bem arriscado. O Insano ele já é bem arriscado, né? O Kamikaze ele é realmente uma loucura. A VAX H4, menos 1,49% no Insano, menos 2,77% no Kamikaze. Gala, menos 26%, menos 38% no Kamikaze. Destaque para a Link aqui que estava fora do top 10 e deu 11% no Insano, 16% no Kamikaze. Eu comentei para vocês no vídeo de resultados de abril que eu não ia rodar o top 10 do início do mês, né? Então eu tirei a CLAI H4 do meu portfólio e tirei FIO, que era FIO H4 na época. Tirei essas duas e adicionei a VAX H4, que a VAX coincidentemente entrou no top 10 agora, e adicionei a Matic H4. Então por isso que eu não tenho a CLAI, que a CLAI faz parte do top 10 aqui, eu não estou rodando ela. Inclusive foi uma cagada ter feito isso, né? Olha o resultado que ela deu em maio, ela deu 46% de lucro no Kamikaze em maio, e eu coloquei a Matic H4 aqui, que acabou perdendo 2% no Kamikaze. Então esse tipo de coisa aqui ensina a gente, né, a seguir o método em vez de ficar inventando moda. Então para vocês verem como foi uma cagada ali, eu ter querido tirar
a CLI do meu portfólio e agora ela deu muito bom nesse mês de maio. Além disso, eu comentei para vocês sobre o rebalanceamento das contas. E esse é outro ponto importante para os meus resultados terem dado tão diferentes. O que acontece? Eu fiz a troca de estratégias no dia 1º de maio, como eu comentei para vocês no vídeo de resultados de abril. Fiz a troca de estratégias para o top 10, né? Tirando a CLI, tirando a FIO, adicionando a VAX H4 e adicionando a Matic H4, como eu comentei para vocês no vídeo. Primeiro dia do mês eu fiz isso, só que eu acabei esquecendo de rebalancear a conta no dia 1º. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha rebalanceado a conta no dia 1º. Quando eu fui ver, eu não tinha rebalanceado e acabei rebalanceando as contas só no dia 15 de maio, ou seja, na metade do mês. No vídeo de abril, eu comento para vocês essa questão do rebalanceamento das contas, né, pra gente não ir arrastando o resultado dessas estratégias indefinidamente. Qual que é a ideia aqui? A ideia é, todo mês a gente pega o resultado das bancas de todas as estratégias, pega a banca final, soma tudo, divide pelo número de estratégias que você está usando e rebalanceia. Então, por exemplo, se você tem, no fim do mês, a sua banca ficou em $10 mil e você está rodando 10 estratégias, você coloca $1.000 em cada uma das contas, das subcontas, tá? Essa questão das subcontas também é outro ponto que eu comentei no vídeo de abril. Se você caiu aqui agora no vídeo de maio, você talvez não esteja entendendo, mas no Estratégias Cripto a gente exige que você rode uma estratégia por cada subconta. Então não são todas as estratégias na mesma conta, tá? Então é uma por cada subconta para a gente separar a banca e conseguir ter uma gestão de risco muito melhor por conta disso. Então se você ver o vídeo de resultado de abril, lá eu comentei que eu ia rebalancear as contas para ficar tudo rebalanceado, começar o mês zerado, né, com todas as contas com o mesmo valor. E aí eu fiz essa cagada que eu comentei para vocês aqui, que eu achei que eu tinha rebalanceado no primeiro dia do mês, acabei rebalanceando 15 dias depois, o que fez com que meus resultados sejam muito diferentes dos resultados de cada uma das estratégias. Então olha só o que aconteceu. Se a gente pega o meu resultado aqui, o PNL, que é o PNL que a BingX gera pra gente lá. Esse PNL aqui não dá para confiar muito, tá? Tem muita variável na forma que cada corretora calcula o PNL. Tem trade aberto no momento do cálculo do PNL, enfim, é um pouco bagunçado isso, mas dá uma noção geral do que teria acontecido, tá? Então aqui a gente vê que o meu PNL real foi muito diferente do PNL da estratégia, justamente por conta desse rebalanceamento tardio que eu fiz, tá? Então se a gente pega aqui, o meu PNL do Bitcoin foi menos 36%, enquanto que a estratégia do menos 22%. A VAX H1, olha que disparidade, né? O meu PNL foi menos 23%, enquanto que a da estratégia foi 5,87%. A minha One H4 foi menos 43% de PNL, enquanto que a estratégia deu menos 20%. O ACHZ aqui foi bem dispare, né? Deu muita diferença. O meu PNL deu 9,22%, enquanto que a estratégia rendeu quase 100% da banca aqui. O meu Ethereum deu 10,77, enquanto que a estratégia do 22. CLI eu não rodei, né? A cagada que eu comentei para vocês de não rodar o top 10. A Sol H4 aqui, essa eu fui beneficiado, né? Perdi 22%, enquanto que a estratégia perdeu 45%. Na FTM também fui beneficiado, perdi 36%, enquanto que a estratégia perdeu menos 55%. A VAX H4 eu fui beneficiado também, deu 12,8% de lucro, enquanto que a estratégia perdeu 2,77%. E na Gala H4 eu não fui beneficiado, né? Perdi 52, enquanto que a Gala perdeu 38, e a Matic também tomei um prejuízo bem maior do que o da estratégia, menos 27 contra 2, por conta de ter rebalanceado as estratégias tarde, né? Então as subcontas estavam desbalanceadas, então eu tive um resultado pior ou melhor, dependendo da estratégia, aqui, dependendo da situação. Eu vou deixar esses PNLs aqui aparecendo na tela agora em algum momento na edição, eu vou colocar as fotinhos ali para vocês verem ali cada um dos PNLs, tá? Para vocês verem que eu tô falando aqui é baseado em dado real da corretora. Se a gente pega a média aqui desses PNLs, que seria o impacto geral, né, desse resultado total aqui na minha conta total, eu teria perdido aqui 20,1%. Agora vamos falar de resultado real da minha banca aqui. Eu peguei o resultado em dinheiro aqui, né, de cada uma das subcontas, como eu comentei para vocês no último vídeo. Isso aqui não é dólar, isso aqui não é peso colombiano, não é real, tá? Eu multipliquei o resultado em dólar lá por uma constante para dar um valor diferente, para não ficar divulgando aqui quanto que é a minha banca, tá? Então eu peguei aqui o resultado em dinheiro de cada uma das subcontas, multiplicado por esse fator, mesmo fator que eu usei em abril, para poder comparar maçã com maçã. Então aqui eu tenho o resultado em dólar do final de maio, né, do dia 1º de junho, eu peguei esse número aqui, de cada uma das subcontas. E dá um total aqui de 9.673. Aqui a banca inicial e o PNL em dólar aqui não faz sentido a gente usar por conta desse rebalanceamento, de eu ter rebalanceado tarde, né? Enfim, isso é por isso que eu deixei em vermelho aqui, porque esses valores aqui nem vale a pena a gente olhar nesse momento, tá? Em mais, a gente tem o valor da banca inicial total, que é o valor da banca final em abril, né? A gente terminou abril aqui com 12.441 dinheiros aqui. Então essa vai ser a banca real que a gente vai usar de início do mês de maio para a gente calcular o resultado de maio. Se você pega aqui, então a gente já vê que teve uma perda, né? Comecei o mês com 12.441 dinheiros aqui, terminei o mês com 9.673.
673 dinheiros. Isso dá um resultado real aqui de menos 22,24% na banca. Então esse foi o resultado que eu tive em maio. Um resultado ruim, tá? Não foi um resultado bom, mas se a gente vê que a gente está usando o perfil de risco kamikaze, que tem esse potencial, por exemplo, de uma estratégia dar 100% em um mês, outra estratégia dar 22%, outra dar 46%, eu considero que foi um resultado bom, um resultado muito bom para ser um mês ruim de operação. Por ter sido um mês onde o mercado estava muito lateral, a gente tomou bastante stop nesse mês e ainda mais usando o perfil de risco kamikaze, que é um perfil de risco completamente degenerado, uma perda de 22% no mês eu considero baixa, tendo em vista o potencial das estratégias de darem muito lucro no longo prazo. E aqui do lado a gente pode ver o resultado das estratégias de quem usou o top 10 e rebalanceou no dia certo, tá? Então, por exemplo, no plano Expert, que usa o top 10, né? Então, no perfil de risco insano ou no perfil de risco kamikaze, a pessoa teria tido aqui no insano 1,84% de prejuízo ou 2,94% no kamikaze. E para quem está no plano Diamond, que usa as 16 estratégias, teria perdido aqui 4,6% no perfil de risco insano ou 6,89% no perfil de risco kamikaze. Então, olha só, é uma perda muito controlada aqui, 6,9% de prejuízo no kamikaze para quem roda todas as estratégias. Então, aqui está o segredo, né, de você diversificar, da diversificação de estratégias e como aqui poucas estratégias dando lucro enquanto muitas deram prejuízo, mesmo assim a gestão de risco apertada que a gente tem, né, que a gente faz com as subcontas diferentes para cada estratégia acaba dando um resultado bastante conservador até, considerando o mercado de cripto. Aqui esse 6,09 é o resultado das estratégias que eu usei, né? Então, porque como eu não usei o top 10 certinho aqui, eu troquei a FIO pela Matic H4 e troquei a CLAI pela Avax H4, o resultado que eu teria tido se eu tivesse balanceado no primeiro dia do mês, né, o que não aconteceu, teria sido de 6,09. Então olha só, né, o rebalanceamento, mais um mês, né, provando que ele vale a pena. Em abril eu comentei para vocês, né, do rebalanceamento, que teria tido um resultado muito melhor se tivesse rebalanceado do que se não tivesse rebalanceado. E aqui no mês de maio isso aqui se prova, né, teria tido uma perda muito mais controlada no mês se tivesse sido feito o rebalanceamento no primeiro dia do mês. Então, dessa vez eu fiz o rebalanceamento no primeiro dia do mês e o que eu vou fazer agora é ajustar as estratégias. Hoje é dia 5 de junho, né? E eu ainda não ajustei as estratégias, então eu vou ajustar, eu vou tirar a Matic H4 que saiu do top 10 e vou rodar o top 10 de maio, incluindo a CLAI H4 aqui novamente. Aprendi a lição, né? Eu vou seguir o top 10 de estratégias como deveria ser, segundo a minha própria teoria. Então sim, foi um mês de prejuízo, mas eu não considero que tenha sido um mês ruim, nem de longe, né? Perder 22% da banca aqui, sabendo que foi por um erro meu, que poderia ter sido apenas 6% da banca, se eu tivesse seguido as minhas próprias diretrizes, né, de rebalancear e de usar o top 10, eu considero que foi um mês muito bom, principalmente considerando o potencial de ganho que as estratégias têm no longo prazo. Pegando os resultados das estratégias aqui no nosso site, a gente vê que as estratégias têm potencial, olha só aqui, de 250% em um mês, a CHZ 561% de lucro em um mês. Essa aqui qual que é? Essa aqui é a CLAI no H4, ó. Em junho do ano passado, 150%, em dezembro, 102%, em junho, olha só, ela já está dando aqui 55% de lucro em junho. Então, o potencial de lucro das estratégias no longo prazo é enorme e eu considero que a perda de 22% que eu tive por um erro meu é muito baixo. E se fosse o prejuízo correto, né, se eu tivesse seguido as minhas próprias diretrizes, teria sido apenas 6%, então não é praticamente nada de prejuízo, na minha opinião. Se você tiver interesse de usar o Estratégias Cripto, é só entrar no nosso site www.estrategiascripto.com.br, dá uma olhada, vê se é para você, vê se você curte o produto, se você quer utilizar, e você vai ser muito bem-vindo caso você queira. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.